Nos últimos anos, a tecnologia tem transformado o campo da ginecologia, proporcionando novos tratamentos mais eficazes. Hoje, vamos conhecer o morcelador uterino, instrumento utilizado em cirurgias ginecológicas minimamente invasivas. Para explicar como funciona na prática essa tecnologia, recebemos o Dr. Douglas Ribeiro, médico ginecologista, coordenador do Serviço de Ginecologia e membro do Comitê de Cirurgia Robótica do Hospital Mãe de Deus. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao 4 Saúde e Tecnologia aqui no Saúde RS. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de conversar um pouquinho sobre um instrumento que vem melhorando a qualidade de vida das pacientes que precisam fazer algum tipo de cirurgia. Doutor, eu começo a nossa conversa lhe perguntando o que é um morcelador uterino e qual é a função desse instrumento na cirurgia. O morcelador uterino, ele é um instrumento, um objeto que a gente utiliza para retirar uma peça cirúrgica, que pode ser um útero, pode ser um mioma, de dentro da cavidade abdominal, sem precisar fazer aquele corte tradicional. Então, esse é o objeto. A gente consegue, então, depois da cirurgia, durante a cirurgia, introduzir ele dentro do abdômen do paciente e aí a gente consegue tirar aquela peça cirúrgica grande por pequenas partes e manter, então, um mini corte, né, um furinho. É assim que funciona. Em quais procedimentos ginecológicos ele pode ser utilizado? O que a gente entende hoje, para esse tipo de instrumento, tanto a retirada de um útero grande, por exemplo, um útero volumoso, ou principalmente nos casos de miomas. Os miomas são tumores benignos que crescem em até 50% das mulheres, elas convivem com eles. Quando crescem muito, a gente precisa tirar e aí um dos instrumentos que permitiu manter a via minimamente invasiva é justamente a técnica de morcelar. Existe alguma preocupação relacionada à segurança no uso desse equipamento? Existe. Perto da década de 90, a gente começou a entender que, mesmo a gente rastreando e vendo que essa paciente não tinha risco de câncer, em alguns casos pode estar lá um câncer nessa peça cirúrgica. E se a gente cortar essa peça de qualquer jeito, essa doença pode disseminar. Hoje, então, a gente faz um rastreio prévio com exames de imagem, com exames de sangue para avaliar que não tenha risco, mas mesmo assim, a gente hoje utiliza os sacos de proteção. Esse aqui, por exemplo, é um que a gente chama de safe bag. Depois que a gente fez a retirada da peça, ela é colocada dentro desse saco, lá dentro do abdômen do paciente, e toda a retirada dela é feita protegida, ou seja, nada de pedacinho nem sangue dessa peça vai cair no abdômen do paciente. E aí, obviamente, a gente tem a segurança do procedimento. Quais são as principais vantagens para o paciente em comparação aos métodos tradicionais? Quando a gente fala de cirurgia, tem aquela cirurgia clássica com corte e a minimamente invasiva, que é a que a gente usa o morcelador. Pode ser tanto minimamente invasiva por vídeo quanto com assistência robótica. Cirurgia minimamente invasiva, ela vai trazer para o paciente menos dor no pós-operatório, menos tempo de internação, menos risco de infecção e, consequentemente, essa pessoa volta para as suas atividades da rotina muito mais cedo. Então, esse é o grande benefício. Existem riscos ou complicações associadas ao uso desse instrumento? Em quais casos ele não é recomendado? A gente não recomenda se a gente tem suspeita que essa paciente tem uma lesão maligna. Ponto. Não vai utilizar esse aparelho. E, obviamente, toda tecnologia precisa de treinamento. Então, hoje, para um médico conseguir operar, ele vai ter que passar por um treinamento, onde ele vai aprender como manuseia o aparelho, como introduz a bolsa de segurança dentro do abdômen do paciente, e aí, obviamente, a gente minimiza os riscos. O paciente pode optar pelo uso durante a cirurgia? E como funciona o acesso pelo SUS ou convênios? Qual é o custo? O paciente, quando a gente faz a primeira consulta com o paciente, a gente vai explicar, olha, tu tem um útero grande, ou tu tem um mioma grande, a gente vai precisar tirar ele de dentro de ti. Existem as várias técnicas e possibilidades. E aí, obviamente, a gente explica para o paciente
que existe um morcelador e que ele vai poder usar. No SUS, raramente. Então, no SUS, essa é uma tecnologia que vai ser encontrada, às vezes, num hospital-escola, para demonstrar para quem está realmente aprendendo. Os planos de saúde, uma boa parte deles já autoriza, então a gente solicita, o plano autoriza. Alguns planos ainda a gente tem dificuldade de autorizar. E é óbvio que a paciente que tem o plano de saúde, quando não autorizado, ela tem a opção de pagar particular. Então, é um custo que hoje está cada dia mais acessível e as pacientes muitas vezes falam assim, por que não fala o preço? Porque não existe um preço único. Cada hospital da cidade, o mesmo aparelho vai ter um valor diferente. Então, esses preços, quando o paciente aceita pagar, a gente faz o orçamento e ela paga direto para o próprio hospital. Porque essa tecnologia representa um grande avanço na sua especialidade? Justamente porque cirurgias que no passado a gente fazia cortes enormes na barriga do paciente, hoje a gente consegue com o morcelador fazer um cortezinho de cerca de 1,5 cm e aí obviamente tem todos os benefícios da cirurgia se manter minimamente invasiva. Qual é a sua visão sobre o futuro da cirurgia robótica e seu impacto na medicina? A cirurgia com assistência robótica nada mais é do que a cirurgia minimamente invasiva, feita por pequenos furos, mas a tecnologia fez com que a gente conseguisse manter a via minimamente invasiva em procedimentos muito complexos que no passado a gente acabaria abrindo a barriga do paciente. Além disso, a cirurgia robótica permite uma visão em 3D, mais precisão nos movimentos e aí, obviamente, a cirurgia é performada com muito mais qualidade. Qual a mensagem gostaria de deixar aos nossos telespectadores? Se você tem um problema de saúde e foi indicado a cirurgia, conversa com o seu médico, pergunte para ele sobre as possibilidades de tratamento e procurem profissionais que tenham capacidade técnica, investiguem os seus profissionais e, obviamente, entregar a sua vida para um profissional tem que ter todo esse processo de confiança e de credibilidade. Douglas Ribeiro, médico ginecologista, agradecemos por estar conosco no Saúde e Tecnologia, aqui no Saúde RS. Eu que agradeço e me coloco à disposição sempre que precisarem.